Não, agora não. Assim, numa atitude de receio, de medo, muitos pegaram o questionário e devolveram em branco, mesmo tendo sido salientado por nós que esse material não iria para o sindicato. Então, o sindicato não teve acesso a nenhuma informação, a não ser o relatório final, com as análises em blocos, então não permitindo identificação. Os questionários foram anônimos. Em momento algum nós perguntamos o nome de ninguém. Teve pessoas que se identificaram, fizeram questão de se identificar, mas mesmo assim nós não consideramos isso. Então, esse receio de ser visto preenchendo o questionário já foi um dado inicial que nos chamou a atenção. Um outro fato interessante, e eu gosto de falar nesses detalhes que eu acho que já dizem algo, teve um caso de, não fui eu, foi outra pesquisadora que passou, deixou os questionários, foi em outro setor fazendo aquela reuniãozinha inicial. Quando ela voltou para apanhar os questionários preenchidos na sessão anterior, algumas pessoas que precisaram sair da sala ou da sua mesa para fazer um lanche ou para atender alguma solicitação fora da sua sala, com receio de deixar o questionário ali na sua gaveta ou no envelope e tal, rasgaram bem pequenininho, em pedacinhos mínimos, e jogaram no lixo, tendo cuidado assim de jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aquela questão bem de medo mesmo. Então, começamos já a falar em resultados a partir esses detalhes que não são tão detalhes, né? Não são tão pequenos. Para nós, pesquisadores, isso é bastante importante no conjunto dessa análise que nós fizemos. Aqui são as escalas de avaliação, nós não vamos entrar no detalhamento, que são questões bem técnicas, mas para vocês verem a quantidade de instrumentos que nós incluímos no questionário. Esse questionário foi validado, convalidado, enfim, tem todo um caminho teórico, metodológico antes de chegar aqui. Então, vamos aos resultados propriamente ditos. Aqui nós temos por região, então, os dados demográficos. Vejam a participação. Região leste, lembrem que é capital, região metropolitana. Aqui nós temos a quantidade maior de respondentes, seguida Vale do Itajaí, Norte, etc., como está na tela. Homens e mulheres, tivemos um número relativamente próximo. Cargo de chefia ou não, quer dizer, a pessoa tinha ou tem ou exerce atualmente função gratificada, cargo de chefia, no momento em que estava respondendo. Então, aqui também nós temos percentuais relativamente próximos. Vejam que 32 pessoas não responderam esse item, certo? Idade e tempo de serviço. Nós temos uma justiça relativamente jovem, pelo gráfico dá para ver. Nós temos um desvio padrão de 7,4, significa que mais de 38,2 ou menos, então são as faixas etárias. Aqui, se vocês, nós temos alguns picos, ali logo depois do 20, em torno de 22, 23 anos de idade, depois lá, logo após o 40, em torno de 42, tem picos, então são as concentrações maiores de servidores. E a antiguidade também, vejam, 9 anos e meio, com um desvio padrão de 5,8, com algumas concentrações que correspondem às datas ou ao ano de concursos realizados. Então, isso só a título de informação. Aqui nós já entramos nos fatores avaliados. Esses itens valorados a partir dessas escalas, que são condições de trabalho, carga e conteúdo do trabalho, elas se referem basicamente ao conjunto de questões relacionadas ao ambiente físico, a vivência do trabalho e tal. Depois nós teremos um outro bloco que é a percepção do trabalhador, do servidor em relação ao seu trabalho. Gostaria de comentar essa tabela? No, casi
no final dos resultados habrá máis elementos, non? Mas aquí simplesmente hai aspectos materiais, aspectos sociais de relações de o que se llama clima social, compañerismo, relações verticales con supervisións, chefía, etc. Tamén hai aspectos de contrato de traballos, de salario, de organizações de tempo, participación, etc. E unha doble relación persoa-organización, como a persoa se adapta á organización e como a organización responde ás necesidades, intereses, motivos da persoa, non? Algunas veces os intervalos van de 1 a 7, algunas veces van de 0 a 10. As meias, como vocês ven, non están mal. As desviações indican que en torno a esta meia hai persoas que están moito ben e outras que están menos ben. A nosa percepción é que ver a meia é importante, por onde va a tendencia central a maioría das persoas, mas algunhas veces a calidade de vida de un colectivo se mide non solamente por aqueles que viven mellor, sino tamén por aqueles que viven pior. Porque cando un grupo, un sector, ni que sexa minoritario, 15, 20, 25%, dependendo dos factores, está non solamente por debajo da meia, sino bastante longe do ideal. Ese déficit de cualidade de vida afecta ao funcionamento de toda a institución, de todo o servizo e mesmo do ambiente que se vive neste sector. A crispa, o ambiente, as relações, etc. Entón, en geral, se podría decir que a fotografía que sai non está mal. É dicir, vocês non viven mal. Viven probablemente mellor que a maioría dos outros traballadores en outros sectores. É moito similar ao que estamos observando entre traballadores de saúde, de profesorado universitario, etc. Mas o problema son as tendencias e, sobre todo, a concentración de problemas, onde se concentran os problemas e cuáles son estas tendencias destos problemas. E lá estamos detectando en este sector, mas tamén en outros, como unha especie de bomba de relojería a un plazo meio. Efeito retardado. Sí, iso, que nese momento a situación é soportável, mas a longo prazo, se non hai mudanzas na organización e na gestão, pode devenir insostenível. Entón, é mellor marcar, señalar aspectos de vulnerabilidade da organización para lutar, para obtener mudanzas, de momento para invertir a tendencia, para bloquear, para frenar a tendencia e despois, si es posible, para desandar algunos pasos que se han dado demasiado alegremente e sen evaluar consecuencias, efectos colaterales perversos, digamos, en o conjunto da organización, ¿no? Ok, nós não vamos discutir agora esse quadro, porque na sequência nós vamos apresentando outros gráficos, outras informações, e aí vai ficar mais claro. Mas o retrato, olhando assim, como o professor Blanche assinala, parece bem, não? As médias estão legais aqui. Vamos adiante, então, e a gente já verifica. Aqui é basicamente, seria para compreendermos, quando nós falamos em condições de trabalho, nós estamos falando em que especificamente? Então, de que maneira, o que significa a palavra desenvolvimento, regulação, que estão no nosso quadro anterior. Isso para vocês, assim, de uma maneira geral, compreender. Então, desenvolvimento, autonomia, justiça, a expressão injustiça na justiça aparece direto na fala dos servidores das 3 justiças. Isso não é exclusividade deste pessoal daqui. Então, essas questões, elas, embora, vamos voltar aqui, ó, vejam, aqui elas aparecem com médias legais, tranquilas, né? De 0 a 10, temos aqui desenvolvimento 6,3 e regulação 7,28, embora com desvio padrão elevado. Então, vejam,
Nos questionários, nós temos a média indicando uma média legal, tranquilo. Mas, quando nós vamos para as entrevistas, quando nós vamos para as observações que vocês fizeram por escrito, cai bastante, consideravelmente, certo? Então, as pessoas falam em ausência de autonomia, dificuldade para usar suas habilidades, quer dizer, aquilo que eu sei fazer de melhor, eu não posso usar, eu me sinto tolhida por não poder usar isso. A obrigatoriedade de seguir normas estritas, de não ter essa liberdade, não seria a palavra ideal, mas essa possibilidade de fazer com criatividade, ou enfim, de uma outra maneira, as mesmas tarefas. Então, a questão da regulação também, os tempos de trabalho, os horários, a flexibilidade, aqui nós encontramos problemas sérios nos relatos, embora a média lá, anterior, esteja relativamente boa. Vamos adiante que a gente vai vendo mais questões. Carga de trabalho, vejam, nós temos aqui, quando nós nos aproximamos dos 6, aqui a carga de trabalho, só para vocês lembrarem, tá aqui, ó. Carga de trabalho era de 1 a 7 e a média ficou em 3,16 com desvio padrão de 1,32. Então, isso significa que se nós temos 3,16 menos 1,32, eu tenho alguém pontuando, vejam lá no gráfico, nesta região aqui, ó, certo? Então, essa pessoa está dizendo, e até aqui, esse pessoal que pontua aqui em torno de 2, quer dizer, aqui nem se fala, mas nessa região, está dizendo, eu tenho problemas, a situação está difícil, eu não suporto essa situação. Sí, simplesmente para uma clave de lectura de muitos destes gráficos, sempre as puntuações perto de 0 significan indicador negativo e as puntuações altas, perto de 7 ou perto de 10, son situações óptimas desde un punto de vista de bem-estar e de qualidade de traballo. Iso implica técnicamente que algunhas veces a la hora de computar as respostas hemos tenido que mudar el valor de algunas respuestas a algunos ítems porque algunos estaban puestos en forma positiva y otros estaban puestos en forma negativa. Mas o resultado final es que un cuadro como ese, un 4 sería estoy regular, ni bien ni mal. Un 1, porque aquí el 0 es un efecto del formato, mas a carga era de 1 a 7. Entón, todos os que están a la izquierda del 4 están menos ben, están máis mal, algo mal, ou bastante mal, ou moito mal, no aspecto de carga de traballo. Que es el aspecto que sae aquí, no es un motivo de consuelo pensar o decir que persoal de enfermería, profesorado universitario, persoal médico, tamén teme ese problema. Temos mellores máquinas, mas con esas máquinas nos obrigan a traballar máis. Facemos moitas coisas, debemos traballar con máis información que nunca e iso, ao final, acaba se somatizando. Persoal que traballa en máquinas, que teña dores da espalda, ou dores intestinales, ou dores na cabeza, dores na espalda, o persoal que traballaba no campo ou transportando grandes paquetes, cargando barcos, podía ter algún tipo de justificación física. Que xente le teña dores nas costas ou nas cervicais, etc., traballando en cadeiras ergonómicamente diseñadas, quer decir que se acumula unha tensión que non tiene que ver con a postura física, sino con a carga de traballo, con a carga mental, cognitiva, ás veces emocional do traballo. Entón, aquí temos todo un paisaxe en el cual a maioría das persoas que responderon ao cuestionario están carregadas, moito carregadas, os hipercarregadas de traballo. Sobrecarga de traballo é un alto factor de risco de burnout.
O normal, o tristemente normal, es que en organizaciones de servicios a persoas entre un 10 e un 25% de persoal esté desgastado, quemado, agotado física e emocionalmente. Mas hemos llegado a considerar normal una cosa que es absolutamente indesejable. Que haya una sola persoa ya es un problema, que o 25% das persoas estén en esta situación e que a maioría estén en situación de risco, porque o burnout é unha reacción física e psicológica ao estrés crónico ou a un desequilibrio crónico entre as demandas do traballo e a capacidade de resposta das persoas. Quiere decir que a semana non dá suficiente tempo como para reponer energías físicas e mentais e, por tanto, como efecto acumulativo, se llega a un momento de esgotamento. Entón, ese cuadro marca que aquí falla algo importante. Esa tendencia es común aos servizos humanos. Eso indica que o sobra traballo ou falta persoal. Sería un resumo moito pedestre, mas que creo que es crucial. Como as persoas que hai, isto indica que vocês están en risco. E algunhas persoas non solamente en risco, sino que están se queimando, ¿no? Muito perto do fogo, ¿no? Seguimos. Então está aqui basicamente o que o professor Blanche acabou de falar. A percepção de vocês, vejam, a média e o desvio padrão, quer dizer, o ritmo de trabalho, o volume, o processo eletrônico que foi citado assim exaustivamente por vocês, a implementação do processo eletrônico e as decorrências desse modelo, não só em termos de carga para os olhos, para a dor aqui nos ombros, espaldas, como ele se refere, né, em espanhol, mas também a sobrecarga psíquica, porque a informação ela está constantemente entrando, e eu aqui, diante das telas, eu tenho que dar tratamento a essas informações. Eu tenho que fazer algo com isso. Então, essa pressão, juntando com as características pessoais de cada um, vai sendo somatizado, quer dizer, a pessoa vai tendo como resposta do seu organismo a essa pressão o adoecimento, que é o que nós vimos, e vamos continuar. Vamos ver outros gráficos, outros relatórios. Aqui nós temos um outro tipo de relatório, trabalha com o conteúdo do trabalho, certo? Ele visa medir as questões também físicas, psíquicas, a autonomia e o suporte social. De novo, as valorações ideais, quer dizer, os números ideais, que seriam as médias, seriam em torno de 4. Tudo que estiver abaixo, problema. Vamos ver? Os números ideais seriam 7. Ele está lembrando que os números ideais seriam 7. Mas até 4 seria bom. Se pode fazer, mas inferior de 4 quer dizer que a coisa está mal. Não? Obrigada. Não, tranquilo. Então, aqui nós temos, vejam os gráficos de novo. Olha só, demandas físicas, o primeiro, psíquicas, o segundo, autonomia e suporte social. Olhem os números, olhem os blocos de respostas. Olhem quanta gente do lado de cá do 4, à esquerda do 4. Vamos? Não, para ti. Segue. As demandas psíquicas, idem, mesma situação. Onde nós temos respostas melhores ainda é no suporte social. Esta era 4, não? Sim? Era de 1 a 4. Nós estamos lembrando que aqui era de 1 a 4. Aqui nós temos as respostas melhores, suporte social.